louvor. Santo és, e todos dirão que és tu. Sim, és tu, yeah, yeah. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome era. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Santo és, e todos dirão bem forte, igreja, que és tu. Sim, és tu, yeah, yeah. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome era. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Aleluia! Exaltado e glorificado seja o seu nome neste lugar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, amém? Aleluia, eu já posso sentir a presença do Senhor neste lugar. Aleluia, basta nós abrir os nossos corações, quando eu costumo dizer, né? Às vezes nós entramos com um problema e trazemos ele. Não, a gente tem que colocar ele nas mãos do Senhor. Aqui nós viemos para adorar, engrandecer o nome dele, a ele que é toda a honra, a glória, digno de louvor. Eu queria que você levantasse as suas mãos para cima. Você veio adorar o Senhor nesta noite? Então vamos, as duas mãos, as duas mãos. Você veio adorar o Senhor nesta noite? Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Este lugar é Teu, Senhor. Esta igreja é Tua, Senhor. Os Teus filhos são Seus, ó Pai. Esse altar é Seu. Tudo aqui é Seu, Senhor. Tudo aqui é Seu, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Chamar o pastor Erivaldo, amém? Para a gente falar da oferta. Eu creio que não tem visitante. Tem visitante aqui hoje? Não, tudo de casa, né? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Graça e paz para a igreja. Amém? Pode jogar aí para a gente. Lucas, capítulo 16. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, verso 10.
ao 13. Está ruim? Então vamos. Lucas 16. Do versículo 10, Lucas, Evangelho de São Lucas, versículo 16, do verso 10 ao 13. Amém? Diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Bom, a palavra de Deus, ela vai nos despertar acerca da sua vontade, né? Daquilo que, na verdade, o culto é aqui dentro. Louvado seja Deus. Então, o que o próprio Jesus, ele está nos ensinando a respeito disso? Ele está falando de fidelidade. É lógico que essa fidelidade aqui no texto, ela fala em dinheiro, mas ela fala também em fidelidade em tudo que nós fazemos para o Senhor. Ele vai dizer, se nas coisas que se corrompem, é injusta, você não consegue ser fiel, como é que você vai ser verdadeiro fiel no céu? Com o Senhor, com as coisas reais e verdadeiras, com aquelas que são eternas e para sempre. Jesus, ele está nos ensinando a nos confrontar, para que nós venhamos nos confrontar. Ora, eu agora sou cristão, almejo o perfeito. O meu desejo é a perfeição. Por quê? Porque eu sou perfeito? Não, porque eu descobri que existe o perfeito, que é o Senhor. E a minha finalidade, ainda com esse corpo corrompido, ainda com essa mente corrompida, ainda com as minhas fraquezas, eu desejo a cada dia ser transformado e mudado, até chegar à estatura de varão perfeito. Amém? Então, quando Deus, o Senhor Jesus, ele está falando de não pode servir a dois senhores, ele aqui no final, Mamon, ele está falando sobre o dinheiro, é o dinheiro. E se eu não uso aquilo que o próprio Senhor me dá, embora seja bens terrenos, coisas materiais que podem se corromper, coisa que Cristo não utilizou para nos comprar, mas muitas das vezes nós nos vendemos por Ele, né? Quantas pessoas deixam ser vendido, ser comprado pelo dinheiro, vive pelo dinheiro. Mas um dia Jesus comprou a cada um de nós.
E ele não utilizou o dinheiro. O Evangelho nos ensina que ele não nos comprou com coisas corruptíveis, ou que pode se corromper, pode usar para corromper, que é o ouro, que é a prata, que é o dinheiro, ou metais preciosos, ou a própria cédula, o dinheiro. Ele não utilizou isso, mas diz que ele utilizou o seu próprio sangue. Quando a Bíblia fala de sangue, ela fala de vida, a sua própria vida. Ninguém vai comprar alguma coisa oferecendo a sua própria vida, porque ele não teria proveito para isso. Mas Jesus ofereceu a sua própria vida para nos comprar. Ele podia pegar todo o dinheiro, toda a riqueza deste mundo, vocês são meus, nos oferecer dinheiro. Mas não. Ele ofereceu a sua vida. E o Evangelho nos convida, da mesma forma que ele entregou a sua vida por nós, nós venhamos entregar a nossa vida por ele. Então, quando isso implica em ter um coração íntegro para o Senhor. Um coração íntegro para o Senhor. Nós não estamos presos nas riquezas deste mundo. A minha preocupação não é acumular riquezas. A minha preocupação é como eu posso utilizar todo o bem que o Senhor tem me dado em razão do seu reino. Como eu posso aplicar isso no seu reino? De que forma eu glorifico a Deus com tudo aquilo que Ele tem me abençoado? Então, é importante que cada um de nós, quando vamos dizimar, ofertar, nós possamos sempre buscar motivos dentro de nós, razões reais, para que o seu ato ele tenha vida. Não seja o simples fato de enfiar a mão no bolso, é a hora de oferta, e ali não tem sentido, não tem um significado. Ou fazer ali aquele pix, não, busca sentido. É isso mesmo que Deus colocou no meu coração? É esse valor, não é? Está certo isso? Eu não estou exagerando na minha fé, eu ainda não tenho fé para estar cooperando com isso? Ou, olha, eu estou cooperando, eu posso cooperar com muito mais, mas eu só estou cooperando com isso. É buscar razões dentro de você. Olha, por que eu estou cooperando? Por que eu tenho cooperado com a obra de Deus? Por que eu tenho feito isso? Sabe por quê, gente? Por exemplo, eu lembro que parece que vai ser coisa boba. Oração na hora da refeição. Eu lembro que quando eu estava no quartel, eu falei, que eu não preciso agradecer não é meu, eu não tinha entendimento. Mas para que a gente alcance entendimento e tenha razão. Aí eu falei, não, então eu não preciso orar aqui, agradecer, porque aqui ele já tem que me dar mesmo. É só na minha casa que eu tenho que agradecer. Olha a ignorância. Aí, com um certo tempo, Deus veio na simplicidade no meu coração, buscando razões. Eu estava buscando razões, querendo entender. Então Deus falou, olha, o alimento você não agradece pelo fato de já estar na mesa. Nós vimos a chuva cair, o sol, a semente brotando. Você já agradece por ter o alimento, por ele brotar, por poder plantar, o fato de semear e ter a colheita. A gente já agradece ali, lá na origem, pelo fato de nós podermos ir ao mercado e adquirir o alimento, ou de chegar num serviço e ter o alimento. Então,
era mais profundo, era além do que eu imaginava. E o ato de ofertar e dizimar também, nós temos que buscar motivos, sabe por quê? Porque quando eu fizer isso, eu faço com alegria. Então, quando eu falei isso, Deus, então eu não estou agradecendo só pelo meu alimento. Por cada pessoa que está se alimentando agora, eu estou agradecendo por ela. Então a gente tem que ampliar a nossa visão. Deus quer ampliar, mas Ele só vai fazer isso quando nós tivermos questionamentos sinceros diante de Deus, querendo melhorar aquilo que a gente faz diante do Senhor. Deu para entender? Quando ofertar, faça isso para que o seu coração se encha de felicidade nesse momento. Deus olhe para dentro de você, Deus olhe, Ele não vai olhar para a quantia, Ele vai olhar como é que você está ofertando. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos nos apresentar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bom é estarmos aqui, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, que o mundo não compreende. O mundo chega a dizer, Senhor Deus, que isso é para o pastor roubar. Deus, o quanto são ignorantes, Senhor Deus. E eles jamais vão compreender, Senhor Deus, este ato de fé, este momento tão nobre, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor nos concedeu de cooperarmos com a sua própria obra. O Senhor nos abençoa e nós abençoamos a sua obra. Que lindo, Senhor, que coisa maravilhosa você tem feito com cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, que nós não queremos amar a dois senhores, só queremos amar ao Senhor. Deus, se há alguma dificuldade em alguns dos meus irmãos, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, ó Pai, dar a libertação pelo entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, porque a Tua palavra é que liberta. Pois na Tua palavra está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez essa verdade não chegou ainda ao entendimento dele, ao entendimento dela, Senhor Deus. Mas sei, Senhor Deus, que é tudo há um tempo. Mas, Senhor, que o Senhor, Espírito Santo, possa, Senhor Deus, fazer com que os Teus filhos, com alegria, Senhor Deus, com verdade, com sinceridade e com amor, coopere para a Sua obra. E assim, Senhor Deus, que o Senhor retribua a cada um, Senhor Deus, ó Pai, conforme, Senhor Deus, ó Pai, tem cooperado. Muito obrigado, Senhor Deus, no nome de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço, Senhor. Amém. Glória a Deus, vamos ofertar com alegria, aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande
nós aqui. Bem forte, igreja, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Cadê as crianças? Claudinha, vem olhar pelas crianças? Aleluia. Boa noite, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, em primeiro lugar queremos te agradecer, Pai, pela tua presença nesse lugar. Pai, eu venho, Pai, agora nesse momento entregar essas crianças em tuas mãos, Senhor. Abençoa elas cada vez mais, Senhor, que elas venham a ter mais e mais entendimento da tua palavra, que elas venham te amar em primeiro lugar, Pai, e que todo esse entendimento, todo esse estudo que elas têm, Pai, é para entender que nada é mais importante do que a tua presença na nossa vida. Então eu já oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. João até ajoelhou, olha que coisa linda. Deus é lindo, né, gente? Agora vamos à palavra, né? É uma honra para mim chamar essa mulher de Deus, uma pessoa que eu admiro muito, né? No meu celular está assim, mulher de Deus, há 8 anos atrás. Presbítera Alessandra. E vamos aplaudir, né, a vida da nossa presbítera Alessandra. Claro que eu não deveria, tem que chamar a pastora Neuza, né? Para estar orando, né? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Que maravilha, né? Graças a Deus. Vamos estender as nossas mãos para cá, vamos clamar, né, pela vida dessa ungida do Senhor. Creio que o Senhor já deu a ela palavra para preencher os nossos corações nessa noite, né? Eu creio, em nome de Jesus. Papai, em nome do teu filho amado, Deus, eu coloco as minhas mãos sobre a cabeça da tua filha, que não seja eu, mas seja o teu Santo Espírito, ó Pai, a tocar nela, Pai, do alto da cabeça até a sola dos pés. Senhor, sustenta a tua filha, sê com ela, usa, Pai, os lábios dela para falar conosco. Ó Deus, a partir do momento que ela pegar esse microfone, que já não seja mais ela, mas seja o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja, Senhor. Pai, nós colocamos nas tuas mãos, coloco também a vida da igreja, Senhor, que possamos estar com nossos corações abertos, ouvidos atentos, ó Deus, para ouvir e guardar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Tira, Deus, toda a distração, tudo aquilo, Senhor, que tenta vir, Senhor, para atrapalhar, Pai, da tua palavra ser pregada, Senhor. Vai tirando, Senhor, e vai preparando e abençoando, Pai. Ser com a tua filha, ser com a família dela, meu Senhor, enquanto ela está aqui, Senhor, fazendo a tua vontade, Pai. Faça a vontade na vida dela também. Guarda a família dela, Pai. Abençoa, Pai. Joga por terra tudo aquilo que não é de ti, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que não é fácil, Pai, fazer a tua vontade, Deus. Mas nós estamos aqui, porque nós confiamos em ti, Senhor. Abençoa a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Ai, que alma. Poderosa essa oração, porque boa noite, igreja, paz do Senhor, em obediência mesmo, né? Eu vivo a palavra, mas trazer a palavra é diferente, né? E eu sempre falo, né? A obediência é a melhor coisa que existe, porque se eu venho por mim, eu não tenho nada para trazer, mas se eu sou obediente, o Senhor, creio que Ele vai fazer alguma coisa através da minha vida. E eu vou falar para a igreja, assim, o tema que eu separei, Ricardinho me deu essa incumbência lá atrás, né? E eu confesso a vocês que eu não fiquei preocupado com o que eu ia trazer. Falei, Deus, o Senhor fala para que não seja do meu coração. E 2 dias atrás, hoje é quarta, 2 dias atrás não,
no domingo, Deus começou a colocar no meu coração. E aí eu vou dizer para vocês como que o Senhor, Ele trabalha. Ele conecta propósitos, né? E Ricardinho trouxe uma palavra que ele deve ter visto, né? Eu fui muito abençoada. Eu fui muito renovada. Porque ele falou de unção. Eu trouxe... Gente, o tema que eu pensei, né? O irmão colocou aqui. É um tema assim, muito difícil de trazer. Porque a gente mexe com o mundo espiritual. E mexe mesmo. E eu falei assim, vamos ver se vai funcionar a mídia. A primeira coisa que eu cheguei não estava funcionando, era a mídia. Vamos ver se eu vou levar meu celular com tudo igual o irmão Jorge faz. Eu coloquei, vamos levar tudo quanto é xerox, vão levar a Bíblia que tem lá os nomezinhos. Por quê? Porque eu vou precisar de Bíblia. E assim, vou te falar, tema autoridade espiritual é uma coisa tremenda. Então eu estou cheio de papel, cheio de anotação. E assim, querendo trazer de forma didática para a igreja o que Deus colocou no meu coração há 3 dias atrás, que foi nutrido e confirmado pela palavra de domingo, que falou-se muito sobre unção. A igreja precisa o quê? Receber, se apropriar da unção. E aí eu começo, eu sempre costumo dizer assim, que vocês possam guardar aquilo que sentirem no coração que seja para vocês, porque... Entre tantas coisas, Deus vai construindo pensamentos, né? Ele vai permitindo que a gente construa pensamentos a partir do tempo que a gente vive. E que tempo que a gente está vivendo, igreja? Tempo de 40 dias de oração. Para quê? Para propósito. Ontem o pastor Erivaldo orou muito aqui sobre o renovo, né? Dos pastores, dos presbíteros, da igreja. Eu creio que é isso que a gente precisa. E o renovo, por quê? Porque a caminhada ainda não terminou, né? Até ser dia perfeito. Então, todos os dias você esmorece, o mundo tira a sua atenção. Então, a gente vai percebendo como é importante estar conectado com a palavra. E dentro disso, dentro desse monte de coisas que o Senhor vai colocando na nossa mente, para poder construir um pensamento de trazer para a igreja, eu começo com esse tempo de oração. E que cada vez que alguém sobe aqui, ele tem uma palavra que conecta, dando andamento ao pensamento do último tópico da oração. Que é qual? Alguém lembra? Direcionamento para a igreja. Direcionamento para a igreja. Ele não faz nada, tá? Irmão, você consegue... Tá funcionando a Bíblia aí? Gostei, agora eu gostei. Você consegue lá em Amós, livro de Amós, capítulo 3, acho que é 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos servos e aos profetas. Ele não vai fazer nada nessa igreja que Ele não revele a gente. Por quê? Porque a gente tem buscado o que é uma direção. É uma direção que a gente está buscando. Então, a gente precisa começar a crer que Deus faz e faz de forma assim, sobrenatural. Mas Ele não deixa ninguém confundido. E quando eu estou falando de autoridade, o tema do que eu trouxe é a autoridade espiritual. E por que eu falo que Ele diz ao povo e aos profetas? Eu não sei qual é a relação, qual é a experiência que vocês têm com profetas. Mas o profeta é boca de Deus. Né, Rosélia? Quando Deus manda ele falar, você pode gostar ou não. Ele tem que falar. Porque ele foi ungido a profeta. Ele foi levantado a profeta. Gostando ou não, você tem que ouvir. Porque é correção de Deus. É provisão de Deus. Ele fala aquilo que Deus precisa confirmar. Precisa trazer. Então a igreja tem que estar atenta. E profecia é só isso que te digo? A Bíblia é cheia de profecia. Cheia de profecia. Aí a minha pergunta, a mais séria é: você tem lido a Bíblia? Você tem esperado a confirmação do profeta?
Por que eu pergunto isso? Porque se você não leu, não vem à memória. Se você não leu, Deus não confirma nada. Você está ouvindo pela primeira vez. Como saber se é a voz de Deus ou não? E o que eu estou falando aqui? O pastor Erivaldo, ele faz umas orações que eu fico bem atenta na palavra. Libertação não é sai. Libertação é a renovação da mente pela palavra. Então, tudo que essa casa, esse lugar foi aberto, foi para liberar palavra. Palavra de quê? De vida. Palavra de vida. Só Jesus tem para dar. Só Jesus tem para dar. Então, o que é importante a gente estar atento? Que Deus está falando a todo momento com a tua igreja. Olha para a palavra. Muitos perguntam assim, como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Lê a palavra, porque a vontade de Deus está escrita lá. Qual é a vontade dele? É boa, perfeita e agradável. E aí eu vou falar uma coisa, eu estou tentando juntar tudo que Deus me passou, eu tenho recebido da mensagem de Deus, que me faz ficar aqui, que me faz correr do trabalho 15, 20 minutos e vir para a oração. Porque o que faz a gente querer andar atrás de Deus é a certeza de que Ele está falando. É a certeza de que Ele está falando. Então, olha só, se você precisa saber qual é a vontade de Deus, é a palavra. Se você não tem ânimo para ler, se você não... eu não gosto de ler, peça a Deus para que você leia um versículo por dia, para que você leia um capítulo por dia, aprenda na palavra. Isso aqui, um dia vai ser tirado da gente. Um dia vai ser tirado. Então você precisa guardar, sabe aonde? Na tábua do seu coração. A palavra de Deus é que rege a nossa vida. É a palavra de Deus que faz com que a gente não aceite negociatas. É a palavra de Deus que diz que a gente não pode colocar o pé em algum lugar. É a palavra que diz, põe o pé lá porque eu te garanto, onde você colocar a planta do teu pé é santo, ainda que outros digam que não. É a palavra. Quando você abre a palavra e Deus te direciona, vai, porque quem te garante é a palavra. Sempre. Então, assim, comece a se nutrir com a palavra. E como saber o que Deus quer? Leio, ouço, confirmo. A instrução sempre desse altar tem que ser palavra, porque se eu for falar da Alessandra, eu não tenho nada para dar para ninguém. Muito pelo contrário, vocês vão sair vazios. Então é a palavra. A palavra também diz o seguinte, não julgue o profeta, não me julgue. Julgue a palavra, porque a palavra é de Deus e Ele é fiel a ela. Então, sabendo disso, por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de autoridade, autoridade é conhecer. Um médico, ele pode ter autoridade na área dele. Um mestre de música pode ter autoridade. Por quê? Porque é o conhecimento que faz você se apropriar e impor, trazer, colocar, tirar dúvida. Por quê? Porque você tem o conhecimento. O conhecimento é que te traz a intimidade com Deus, nesse caso. É simples assim. O tempo todo eu vou buscar a palavra. Por quê? Porque quando eu oro, eu coloco as minhas frustrações para fora. Eu coloco aquilo que eu não consegui falar para quem eu queria falar. Eu coloco a minha tristeza para fora. Eu coloco a minha angústia. Você está entendendo que você está colocando tudo para fora? Deus está colhendo. Mas sabe... quando Ele responde, é quando você ora a palavra dEle. Igual no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Orando a palavra com a certeza da resposta. Orando a palavra com a certeza da resposta. Se eu abaixo o meu joelho aqui agora e falo, eu sei de todas as minhas necessidades. Minha angústia, minhas frustrações, meu dinheiro que não está na conta, minha conta que não está paga, tudo que o mundo a gente já sabe. Eu sei que eu poderia dizer, Senhor, olha a minha conta, Senhor, olha a minha... Eu posso dizer isso tudo, mas eu resolvo mudar a minha proposta de oração, orando o que é a palavra. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mas eu vou ficar só no começo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu sei que eu tenho falta de um monte de coisa, mas eu também
também sei que o Senhor diz que o Senhor é o meu pastor, e a certeza o Senhor já disse, nada me faltará. Quando eu oro a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu oro a palavra, por quê? Porque isso está na Bíblia. Se você não conhece Bíblia, você não levanta a palavra de Deus. E eu vou dizer para você, Ele é fiel ao quê? A palavra. Então assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, o Senhor disse na tua palavra que se eu te servisse, o Senhor achasse graça em mim, que a minha casa, eu e minha casa te serviríamos. É promessa. Sabe o que você faz? Você pega o que Ele te falou, leva aos pés dele, lembra ele que Ele te prometeu. Lembra, porque isso é resposta de Deus. Você não está colocando Deus na parede. Você está entendendo que Deus te fez promessas, e essas promessas elas estão em vigor. Todas elas. Eu não sei o que cada um está passando na sua vida, mas acha o livro da Bíblia que fale assim: olha, Deus, essa é a minha situação, a viúva que precisava que a causa fosse resolvida. O que ela fez? Ela ficou no pé do juiz. E o que aconteceu? Vou dar o ganho de causa para essa viúva, para ela parar de me encher. Você pega essa palavra e fala: Senhor, na tua palavra está dizendo que se a gente for persistente, se a gente orar no teu nome, se a gente pedir no teu nome, qualquer causa o Senhor dá como ganha. Então assim, saiba orar, saiba entregar nos pés do Senhor aquilo que Ele te prometeu. Agora, é na hora que você quer, do jeito que você quer? Não sei. Deus não faz o nosso capricho, não. Ele faz o que é bom pra gente. Então, o que é importante? Conhecer a palavra. Palavra é Bíblia. Palavra é você ler. Palavra é você se apropriar. Como você confirma a palavra? Através da fala de um irmão, através de um dia que você teve abençoado, ou um dia de livramento. Como que você confirma essa palavra? Quando vem uma pessoa pregar aqui e ela fala aquilo que você precisaria para dar continuidade ao que você ia fazer. Entende? E nós não somos prontos. A gente está sendo forjado à medida que a gente vai caminhando na direção do Senhor. Então não tem nada pronto. O que adianta eu ficar lá 15 dias remoendo uma palavra que se não é eu que tenho que falar para a igreja, é o Senhor. E Ele está dizendo: sabe como que vocês se sustentam de pé? É na minha palavra. Sabe por quê? Homens vêm, homens vão, mas a palavra do Senhor não passa. Ela se cumpre. Então assim, primeiro ensinamento para a igreja: saiba o que Deus fala na palavra. Quando você orar, ore a palavra. Deixa eu te perguntar: o Senhor quer que essa porta feche? Por quê? É vontade minha, da pastora, do pastor, dos dois pastores aqui? É vontade nossa? Não. Toda criatura vai ouvir a palavra de Deus e terá a oportunidade de ser salva. Se essa porta é promessa de um ponto aberto para que vidas sejam salvas e libertas, ora a palavra: Senhor, tua palavra diz, meu Deus, que essa porta foi aberta porque o Senhor tem resgatado, o Senhor quer libertar, o Senhor quer transformar. Ora a palavra, porque a porta se mantém aberta. E às vezes eu estou falando assim: a porta é aqui, gente, mas é fisicamente, mas pode ser ali na esquina. Então o que é importante a gente entender? Em quem eu creio? De onde vem a palavra? Pastor Erivaldo vai lá e fala assim para mim: ô Alessandra, eu trouxe aqui um saco de manga para você. Bobeira, né? O que ele falou? Que o saco de manga era para mim. Tá saindo lá, ó. Vou ficar com vergonha de pedir? Claro que não. Corro atrás dele: pastor, saco de manga que o senhor falou que trouxe para mim. Eu quero. Sabe por quê? Porque Ele já me prometeu, tá ali, tá disponível. Por que eu não posso fazer um movimento de lembrar a Ele aquilo que Ele me prometeu? E por isso que vocês não façam promessa que não possam cumprir. Não promete que vai trazer, não promete que vai dar, não promete que vai nada. Porque o que você não cumpre é palavra empenhada. O crente, ele precisa ter palavra. Sabe o que é isso? Autoridade de novo. Crente que mente, crente que promete, crente que fala que vai fazer. Deixa eu te falar, você pode ficar chateado comigo, mas é isso que Deus quer: postura, posicionamento. Sim, não precisa justificar, porque na minha casa inventar um monte de coisa para compadecer o outro. Não, sim, não, hoje eu não posso, mas você não prometeu. Entende? Isso aí você vai constituindo o caráter de Cristo
para que você venha entrar na presença dele e falar: a tua palavra diz. Ele vai dizer: mas você não cumpre. O que adianta a minha palavra dizer? Não é isso? Ele realiza o desejo do nosso coração alinhado à vontade dele. Alinhado à vontade dele. Uma casa que tem paz precisa ter a presença do Senhor. Se você todo dia você faz coisas que não agradam o Senhor, como é que você está puxando, atraindo a presença do Senhor? Senhor, a tua palavra diz que a paz vai reinar na minha casa. Não vai. Ele é fiel à palavra dele. Você me colocou como centro da tua casa? Como centro da tua vontade? Você colocou os teus bens a meu dispor? Ele vai te lembrar também. E aí o que acontece? Aí você fala assim: mas o inimigo envergonha. Não, você que está fora da posição. Você que não está vigiando. Isso é muito sério. E eu acho que por isso que quando eu venho falar sobre essas coisas, eu fico assim, muito empenhada. Porque eu sei que Deus não vai ouvir o que eu estou falando. Ele vai ouvir o que você tratou com Ele. E se você tratou alguma coisa, cumpra. Se você tratou alguma coisa do Senhor, se você te empenhou uma palavra, se empenhe em contribuir, se empenhe em responder. Não empenhe sua palavra. Olha só, gente, palavra é decreto. Palavra é decreto. Você empenha sua palavra e não cumpre. Que testemunho é esse? A Bíblia diz, tento voltar para a Bíblia. A Bíblia diz que você é carta viva. Carta de vergonha ou carta de honra? Né? No processo, ninguém vem pronto, não. A gente entra pelaquela porta, a gente senta nos últimos bancos e a gente espera o toque do Espírito Santo, as ministrações. Você que foi tocado, que aceita Jesus, vem aqui na frente. Começa o primeiro lavar do cesto. Mais uma vez, vai sendo exposto àquela palavra, vai modificando a forma de pensar. Uma vez eu falei aqui na consagração, quando eu me convertia, as minhas coisas muito particulares eu falo na consagração. Porque na consagração, um povo menor, né, às vezes a gente bota as nossas derrotas aqui. Mas isso é que eu vou falar porque vocês entenderem que não tem julgamento quando eu trago dessa forma. É o contrário, é posicionamento para melhor servir, para ser atendido, para que o Senhor responda. Não só responda. Você, antes que materialize, já sabe que Deus já respondeu. Tem diferença aí. A certeza que você tem que ter é que você está na posição que Deus, que está na palavra dele e que ele pode fazer. Essa é a certeza. E porque você está andando na direção. Então, o que eu estou querendo dizer? Não tem julgamento, não tem melhor. Quando você entra, vem como estás. Não é isso? E aqui dentro você é lavado, você é transformado a cada culto, a cada joelho que você coloca no chão. E eu me lembrei que falei na consagração que quando eu me converti há 25 anos atrás, eu falava muito palavrão. Cada tropeço era um palavrão. Sabe? E a gente precisa olhar para trás e falar: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque o velho homem, ele tá morrendo assim aos poucos. Isso na minha vida já morreu há muito tempo, mas tem outras coisas que a gente vai tentando lutar, sabe? E a gente pega essa imundícia, a gente aponta pro irmão: não, que bom que você melhorou, que bom que isso não faz mais parte da sua vida, que bom que o velho homem foi enterrado, né? E eu lembro que eu falava assim: mas como que as pessoas ficam crentes assim, bota a Bíblia embaixo do braço e já fala, tão difícil para mim. Minha mãe falava: nossa, que feio, e que feio. Aí um dia eu ouvindo a palavra falava assim: de uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e água suja. Aí eu falei: Deus, é isso que eu precisava. Toda vez que eu falava que água suja é essa que está saindo, ainda não está limpo. E isso é tão importante que a gente entenda pela palavra. O que me libertou não foi a minha vontade, foi a minha vontade alinhada com a vontade de Deus. Por quê? Cada vez que eu falava o palavrão, eu abria a porta do inferno, como diz a pastora Beth. Quando você fala lá, o diabo já está aqui. E você entende que você traz isso para dentro da sua casa. Isso é processo de libertação. Por que eu estou falando isso? Porque quando você se liberta dessas coisas, você tem autoridade para apontar o diabo e falar: cala-te, em nome de Jesus. Mas se essa boca profere imundície, se essa boca espragueja, se essa boca não abençoa, dois senhores? Como assim? Olha como que assim as pessoas estão esperando: sai demônio, autoridade em nome de Jesus. Não é. É muito mais simples, mas assim é trabalhoso. Porque você precisa se reconhecer no seu processo de transformação, de santificação. Santificação não é virar santo e botar uma asa, não. É melhorar a cada dia. É olhar para Deus e falar: Senhor, cada dia eu estou mais parecida com o Senhor. E ter orgulho disso.
sabe? Ser chamada porque você sabe guardar o que te confidenciaram. Um pastor, um presbítero, um irmão, sabe? Ser chamada porque reconhece na sua vida a autoridade de Cristo, sabe? Você tem que almejar essas coisas do reino, porque assim, as demais coisas estão na Bíblia. Eu estou citando a Bíblia o tempo todo. As demais, minhas anotações já eram, mas as demais coisas já são acrescentadas à medida que você se debruça na palavra. E que você fala: Senhor, eu não vivo isso, mas eu quero viver. Sabe, esses dias eu estava triste aqui, conversei com a pastora Cristiane. Falei a respeito de coisas que às vezes a gente está aqui na igreja orando e a gente vê na nossa família e você fica triste. E você fala assim: não tenho força para orar. Aí você vai na palavra e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E fica nessa palavra. E abençoa a sua casa. E muda a sua oração. E sustenta a sua oração em Cristo. E fala: Deus, tira toda a confusão do meu coração. Tira todo o dardo inflamado da minha mente. Tudo aquilo que eu ia falar, o Senhor fecha a minha boca. Transforma a maldição em bênção. É isso que é autoridade. Às vezes você fala assim: mas eu não estou com problema nenhum. Tá. A Bíblia diz o contrário: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. E no tempo de paz é que se faz amigos. É no tempo de paz que você tem cabeça para ouvir o que eu estou falando através assim a palavra, né? Eu estou usando a minha voz para dizer o que a palavra diz. Você precisa se armar no tempo de paz, no tempo que você está sentado aqui e podendo ouvir, porque vai ter dias que não vai chegar ajuda na sua casa, não vai chegar socorro. Você vai experimentar situações que você vai pedir a morte. Mas pela Bíblia você sabe, Jesus venceu a morte, eu também posso vencer. Você vai usar a palavra dele e falar: Deus, a tua palavra diz que você foi ao inferno e pegou a chave do inferno e entregou a quem, gente? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. A autoridade de Cristo foi dada à igreja. E o que eu estou querendo dizer? Novo tempo, 40 dias de oração, bancos aqui podendo ser ocupados, a autoridade de Cristo podendo ser exercida, curar, lavar, limpar, sabe, transformar. Isso que nós fomos chamados, para isso que nós fomos chamados. Se você sentar nesse banco e falar: eu vim ao culto, muitas pessoas falam aqui o que eu gostaria de falar: você não veio ao culto. Você veio prestar o seu culto, você veio dizer: o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus da minha salvação, no Senhor eu tenho vida e vida em abundância. É isso que você vem dizer na igreja. Você tem que, sabe, cativar o Senhor, você tem que fazer com que o Senhor te olhe, para que Ele veja a sua imundície, se é para limpar, para que Ele veja o seu choro e tire a sua tristeza, para que Ele te unja com o óleo da alegria. Você precisa exercer a autoridade de Deus na sua própria vida. Você precisa. Assim, é importantíssimo o que... Eu não sei como que vocês estão recebendo, mas, sim, eu espero que isso gere em vocês algo que eu li aqui na palavra. É porque eu já me perdi na minha coisa aqui e tá tudo bem para mim, porque eu falei: Deus, é o Senhor. Mas eu quero ler essa parte aqui, ó. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderarão dele. Nada é fácil para o crente. Ganhar a tua casa é a coisa mais difícil. Ganhar a tua casa é a coisa mais difícil, ainda mais nesse tempo que a criança sai toda cuidadinha e bonitinha de casa. Você leva, você traz, você bota no carro, e ele vai, ele se mistura. Ele não conheceu. Ele é seduzido. Aí você fala: é fácil, porque o meu ensino desde pequeno. Você não sabe as astúcias de Satanás para seduzir. Então não se fia que você fez, é o tempo todo, é tomado à força.
Vocês que não têm filhos ainda, quando for, sabe, pensar em ter filho, coloca a mão no ventre e coloca assim: Senhor, já é teu desde o ventre. Porque a tua palavra diz que se eu criar no caminho o que o Senhor quer, eles nunca se desviarão. Então assim, você precisa declarar a palavra o tempo todo, porque ainda que ele passe por um monte de situações, ele vai lembrar da palavra que um dia foi proferida. Essa palavra está para mim. Essa palavra todos os dias, sabe por quê? Os meus filhos estão aí, no mundão que todo mundo tá. A experiência é pessoal. Eu tive encontro com Cristo. Eu um dia no carro, eu já estava interessada em Jesus, né? Estava namorando Ele e gostando do que eu ouvia, me sentia protegida. Eu me converti na igreja metodista lá do centro de Niterói. Eu ia sozinha. Campanha de libertação, estava eu lá. Eu acho que eu fui liberta de muita coisa. Todo mundo metia a mão na minha cabeça. E eu gostava de estar lá. Eu sentia assim, sabe? Deus me tocando. Eu sentia... Gente, olha... Eu adorava aquilo, eu gostava muito. Quando eu casei, o meu marido, ele não era cristão, ele era... Gente, até assumiu católico, família católica. Aí eu falei assim: você é católico? Mas você não vai à igreja? Eu tô indo, então vamos casar na igreja evangélica. E ele topou, foi todo mundo para a igreja evangélica. Eu adoro aquela benção que fala que o Senhor... Como é que é aquela benção, gente? Eu tenho que ler, eu não vou ler. Que fala, né? A gente vira assim, acho que é a benção sacerdotal, não é? Eu adoro aquela passagem. Eu adoro aquilo. Tem aí, irmão? Eu acho que está em Deuteronômio, é a coisa mais linda. Sabe por quê? As promessas de Deus, o cuidado de Deus está todo ali. E eu lembro que eu falei, aquele dia minha casa foi entregue ao Senhor. Eu nem conhecia muito, mas eu já tinha sido conquistada por Ele. Então assim, eu comecei a andar, a melhorar, a entender do palavrão, entender das outras coisas. Comecei a ser, adoro encostar assim numa pastora Neuza, quem tem mais conhecimento, porque a Bíblia também fala isso, né? A instrução e o novo, né? É bom que ande junto, porque a gente é... Então, o que eu digo, né? Que como é importante você querer estar na presença do Senhor. Mas o mundo está aí, para várias coisas. Então, a minha experiência foi essa. Dos meus filhos, é isso? Não. Vamos experimentar outras coisas. Então, os pequenininhos que estão sentados aí... É todo dia mão na cabeça, é todo dia, Senhor, são teus, é na palavra. Tua palavra diz que eu tenho que ensinar, eu estou ensinando. Tua palavra diz que, né, a gente precisa, em oração, entregar ao Senhor, faça. Porque é muito triste o que a gente tem visto por aí, né? Muitas vidas se perdendo, muitas mesmo. E aí eu vou dizer para vocês, quando eu falei muito da palavra, para ver a Deus agindo na nossa vida, a gente precisa usar a palavra, né? Por quê, gente? Porque a única coisa que Deus confirma é a sua própria palavra. A única coisa que Ele vai confirmar. Ele pode ser apaixonado por você, mas se você estiver em desacordo com a palavra, não vai acontecer. Frustração. Então, quando orar, pega as mazelas, coloca para os pés do Senhor, mas lembra Ele da palavra e da promessa, sempre. E a autoridade da igreja, né? Em Lucas 4, quando Jesus ele expulsa, né, o espírito imundo lá na sinagoga, naquele momento, a profecia de Isaías se cumpre. Qual que é a profecia? Isaías 61, irmão. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Quando Jesus liberta o endemoniado, se cumpre. E uma novidade, não é novidade, acho que todo mundo já sabe, não foi só para Jesus. Não foi só para Jesus. É isso que Deus está mandando dizer para a igreja. Jesus foi enviado à terra para trazer de volta a autoridade que se perdeu lá no Éden. Lá no Éden foi perdida. Quando? Quando o homem desobedeceu. Ali se perdeu. Se perdeu a autoridade. É o que eu estava falando para vocês antes. Como que você quer ter autoridade se você não está no caminho? Como que você quer cobrar alguma coisa que você mesmo não faz? Jesus não trabalha por hipocrisia, não. Jesus trabalha por princípios. Princípios. Lembra sempre disso. Jesus
Deus, através de Jesus, trabalha por princípios. Só cobre aquilo que você investiu. Só cobre de Deus aquilo que você está andando na direção dele. E aí você vai ver a mão de Deus agir. E você vai mesmo, porque eu tenho muito testemunho para contar. E graças a Deus, sabe por quê? Hoje eu estou fazendo muita aferição ao pastor Evaldo, porque uma vez ele falou, e eu sempre falo isso na consagração, precisamos levantar memoriais. Lembra disso, pastor? Muito tempo atrás. Memoriais são aquelas, sabe? Aquilo que você levanta diante de Deus, que você lembra que Ele fez. Ninguém poderia fazer, mas Ele fez. Aí você tem uma caminhada, já é outra situação, está na dificuldade, você fala, mas Deus fez aquilo, pode fazer isso? Estou na palavra, estou na dispensação, estou na obediência. O meu caráter está parecido com o de Cristo. Se eu cair, Ele falou que se eu me arrepender, não se eu tiver remorso, se eu me arrepender, igual Pedro, 1, 2, 3 vezes Pedro negou Jesus. E chorou o que, gente? Amargamente. Amargamente. Naquele amargo veio o arrependimento. Eu falei que não ia fazer e fiz. Acontece com a gente. Muitas vezes, trazer palavra, você tem um dia difícil e você tem que subir e falar uma palavra dessa. E aí, como é que faz? É só colocando o joelho no chão, com muita humildade, e falar, Deus, eu sou falho, sou pecador, mas eu quero ser instrumento na sua mão. Qualquer um de vocês pode subir aqui. A autoridade foi dada à igreja. Se você vier no nome do Senhor, trazer uma palavra para a igreja de vida, sinta-se autorizado. Se você for convidado, falei para a Fabi agora há pouco, olha, ela falou, você vai trazer a palavra? Eu falei, vou, e riu e vou. Eu falei assim, daqui a pouco você vai levar a palavra de oferta. Não vou não. Eu falei, vai. Porque em obediência a gente vai. E Deus começa a acrescentar. Por que ela não pode trazer? Ah, estou com vergonha. Não, diante de Deus você não tem vergonha não, porque não é você. É Ele que faz, é Ele que quer falar. Esteja disponível para falar o que Ele quer falar através de você. Então assim, Dona Valéria pode trazer uma palavra de vida, uma palavra de ânimo para a igreja. Irmã Márcia pode trazer, sabe? Vadinho, eu estou falando que vocês estão aí atrás, e assim, é importante que a gente fale que isso aqui não é exclusivo, não. Não é. A palavra é para ser pregada a todo tempo. Se Deus te chamar, não diga que não vem. Não diga que não vem. Fala, Senhor, eu vou em obediência, me dá a palavra que o Senhor quer que eu leve. Sabe? Faça isso. A igreja que Deus abriu para você, a porta que Deus abriu, preparou pastores que trabalham, correm para estar aqui. Ontem eu estava falando, o pastor Luciano estava tão cansado com a afeição, mas estava aqui para dar o curso depois da oração. Então assim, a gente precisa honrar aquilo que Deus fez por nós, que é uma porta aberta. Sabe o que é isso aqui? É refrigério. Você ouviu o que eu estou falando? Sabe o que acontece? Amanhã você precisa enfrentar uma situação difícil. Você fala assim, eu vou, mas eu vou no nome de Jesus. Eu vou, mas eu vou me preparar hoje. Senhor, eu tenho que fazer aquilo lá, mas eu falei umas besteiras lá. E como é que eu faço? Abaixa a cabeça? Não abaixa a cabeça não. Bota o joelho no chão, se humilha diante de Deus, pede perdão, levanta a cabeça e fala, Senhor, o Senhor na minha vida, o Senhor está me ensinando. Até ser dia perfeito a gente faz isso. Estão rindo de você, deixa rir, que quem tem que se agradar de você é o Senhor. Quem tem que se agradar de você é o Senhor. Nosso Deus tem tantas coisas para nos dar. Tantas coisas para nos dar, e às vezes a gente é covarda. Então assim, essa palavra que até agora foi para a Fabi, porque eu sei que o dia dela vai chegar. Deus quer usar com força, com autoridade. Então assim, tem essa de não vou não. Quando um pastor sentir vontade, quem estiver aqui de chamar, vem, prepara assim a palavra ungida, fala assim, ó, que a igreja receba no nome de Jesus, porque isso é vida e vida em abundância. A palavra é água. A água é o que? É vida, né? Nos ossos secos, né? Hoje foi aberto o culto aqui falando sobre isso, estremece tudo, né? Onde você acha que não vai dar, passa água. O que é água? É a palavra da vida. Onde tem essa água, tem vida. E você esteja feliz de estar aqui, de ver rostos renovados, de pessoas chegando. Sabe por quê? Quando está brotando cabelinho novo, quando está brotando gente nova, é porque tem água. Tem água. Tem água, gente. Água limpa, água pura. Preze por isso. Se alguém aqui em cima, pastor, eu estou usando tudo que eu tenho escutado dentro da igreja. Pastora Cristiane pregou discernimento, peça discernimento. O que é do homem e o que é espiritual, para que você não aborreça Deus. O que é espiritual? Isso é discernir. Coisas espirituais se discernem de forma espiritual.
E isso é autoridade, mais uma vez. Como é que você vai pegar? A pessoa está infartando, em nome de Jesus, sai. Vamos discernir, gente, vamos discernir. O cuidado e a oração. Ela não vai para o médico sozinha, não. Pastor, manda aqui o socorro, bota na ambulância. Senhor, vai com ele, Senhor. Prepara os médicos, prepara o remédio, prepara tudo. Senhor, abre o caminho e vai fazer. Isso é espiritual. O cuidado, Deus nos deu o que? Inteligência para tratar. Então a gente tem que sair do campo da ignorância. A gente tem que buscar a Deus, tem que pedir discernimento. Isso é instrução para a igreja, porque assim, 40 dias vocês acham, vocês não têm fé que a igreja tem coisa para viver, não? Tem coisa para viver. E como que Deus vai mandar? Ele acabou de falar em Amós, ele não faz sem avisar o teu povo. E o povo está preparado? O povo está preparado? Né? Vão andar tudo errado, vão andar tudo bagunçado, não vão pedir perdão do nosso pecado, não vamos orar pelos nossos irmãos, não vamos nos compadecer, né, dos órfãos da viúva, e quer falar para o irmão que ele está andando errado. Poxa, gente, não pode. Nosso Deus não faz essa seleção, não. Nosso Deus, Ele cumpre a palavra. Vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E sabe quem Ele usa? Você, eu. Não é assim, Rita? Não sei nem o que Rita está passando. Vou lá dar um abraço nela, que seja um abraço do Espírito Santo. Por quê? Porque vindes todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ninguém vê Deus, gente. Eles veem a gente. Eles veem a gente. Eu falei para a Guilherme essa semana, seu pai tem um rosto de Deus. Ele sorri, exala uma presença de Deus. Vocês viram que toca baixo aqui, né? E falei para ele, sabe por quê? Tem gente que tem presença. Você olha assim, ele tem um sorriso que te chama. E você precisa ver Deus nisso. Você está esperando ver Deus aonde? Entende? E é muito importante que a gente consiga ver Deus dentro da nossa igreja, para que a gente queira estar onde Ele está. Nosso relacionamento com Deus, ele vai aumentando. Aí, ó, eu vou tentar ler, só que para a gente terminar. Então, Jesus, ele foi enviado para resgatar a autoridade original que foi perdida. E quando ele resgata essa autoridade, quando ele morre, e hoje foi falado também, o sangue dele é moeda no mundo espiritual. E eu já falei isso aqui. Em um dos momentos que eu trouxe uma palavra de oferta, sangue de Jesus é moeda no mundo espiritual. Sangue de Jesus é moeda no mundo espiritual. Quando ele vai ao inferno, porque ele morre, ele ressuscita, é o sangue dele que ele entregou. Ele pagou todas as nossas dívidas. E você precisa crer. Para com aquele vitimismo de falar, eu não mereço, eu não sou nada, eu sou pequeno. Para com isso, desagrada profundamente Deus. Com a autoridade do Espírito Santo eu te digo, fala, eu não merecia, mas o Senhor verteu o sangue dele por mim. Ele pagou um alto preço. Moeda de troca é o sangue de Jesus. Então assim, ó, passa teu sangue nos umbrais da minha porta, na minha casa. Lembra que eu falei para vocês? Eu até trouxe aqui, ó, armas espirituais. Sangue de Jesus é cobertura para a nossa vida. O valor do sangue foi o que comprou a nossa vida das mãos de Satanás. Só que ele não está conformado com isso, não. Ele é bagunceiro. Você precisa lembrar ele o tempo todo. Sai daqui em nome de Jesus, com a autoridade que ele me deu quando ele resgatou a chave da mão de Satanás. Ele deu a quem, gente? Ele deu à igreja. Ele venceu a morte, o castigo que estava sobre ele. Então assim, isso tudo que eu estou falando é palavra. Eu estou pegando várias palavras que estão me nutrindo, me fazendo caminhar. Então essa profecia se cumpre. E ela se cumpre justamente porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Cativo é preso. Cativo é cerceado da liberdade. A pessoa está andando aqui e está presa. A pessoa está aqui oprimida. Você pecou, você não serve para nada. Isso é opressão do diabo. Você com a autoridade do nome todos. Irmão, como que é seu nome? De camisa marrom. Fábio, você tem autoridade no nome de Jesus.
de expulsar da mente tudo que perturba, de expulsar do corpo tudo que tenta se apossar, porque foi dada à igreja a autoridade do nome de Jesus. Às vezes você está com alguém que você conhece, a pessoa está oprimida, você fala, posso orar? Ou então ela fala assim, só Deus. Quando ela fala só Deus, você chuta a bola. Ah, já que é só Deus? Então peraí, vamos lá. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor já levou sobre... Cita a palavra. Cita a palavra para ele saber que tem uma pessoa, que tem alguém, que teve alguém que pagou um alto preço, para ele ter curiosidade. Cita a palavra para ele. Em Efésios 4, 8, 9, pode abrir, irmão? Efésios 4, 8, 9. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Esses dons foram distribuídos à igreja. Às vezes a pessoa acha que dom é só quando vem aqui pregar. E eu estou na obediência. O meu não é dom de pregação, não. O meu é obediência. Eu sei qual que foi o dom que Deus liberou na minha vida. Eu sei. Vocês sabem de vocês? Né? Ele usa como ele quer. Mas você precisa saber. E o chamado de Jesus foi para isso. Ele veio para libertar, ele veio para curar. Porque, ele subiu e ele tirou do cativeiro. E, a gente é co-herdeiro com Cristo. O que ele fez, eu vou para o Pai, para que outro de mim desça e vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Aleluias. Você consegue entender a profundidade disso? Co-herdeiro com Cristo, você se apropriou daquilo que Cristo falou, que você vai fazer coisas maiores do que Ele, mas você não crê. Como é que você vai fazer? Primeiro princípio é fé. Se eu não tenho fé, não vai acontecer. Se eu não cito a palavra, é a palavra que renova a minha fé, é a palavra que renova a minha mente. Então assim, Satanás já está vencido, já está derrotado, mas ele tenta. Ele vem aqui para bagunçar, ele vem aqui para tirar a sua fé. Em Provérbios 15, 15 diz que a opressão é tão complicada. Olha só, Provérbios 15, 15 diz: a opressão pode ser tão severa que até mesmo o sábio pode perder a lucidez. Vocês já pensaram sobre isso? Diante de Deus vocês têm assim, tudo tranquilo, mas a opressão é tão grande que você se perde em você mesmo. Então assim, mete a mão na cabeça. Não tem força? Reconhece a autoridade em alguém? Coloca a mão na minha cabeça porque eu estou oprimida. Não tenha vergonha não. Porque aqui está dizendo que ela pode tirar a lucidez de um servo de Deus. Então às vezes vocês já estão no problema que você não pensou sobre isso. Olha o que é autoridade. E você, quando alguém vergar e falar assim para você, você pode orar por fulano? Você tem que estar preparado com as armas espirituais que estão lá em Efésios 6, né? Estão todas lá. A autoridade espiritual é para todo aquele que crê. Se você não crê, estou falando para ninguém. Se você não crê, pede a Deus, eu quero crer que eu tenho essa autoridade. E por que você tem que crer? Porque eu já falei, porque ele foi ao inferno, ele pegou a chave, ele deu à igreja, ele falou, olha, meu sangue foi lavado, meu sangue foi vertido na cruz por você. Então o que você está fazendo aqui? Se você não consegue crer que ele deu o seu sangue por você, eu não sei quem você está cultuando. Você precisa trazer a sua memória para você cultuar a Deus. Eu vou lá no culto. Não, eu vou lá prestar o culto para esse Deus que fez tanto por mim. E outra coisa, quando fala aqui de oferta, por que você doa? Por que você oferta? Por que você cumpre o princípio? Porque ele já fez por você, não é porque ele vai fazer não. Eu vou lá levar meu dinheiro, eu vou lá fazer uma obra de caridade porque Deus vai fazer para mim. Deus não tem barganha não, você faz porque você é grato. Você faz porque você é grato. E aí Deus fala, nossa, tem alguém ali que está fazendo ingratidão. 10 leprosos, só um voltou. Gratidão. Eu já vou encerrar aqui mesmo. Jesus delegou autoridade a 12 discípulos. Está em Lucas 9, 1, 2. E também para os 70, antes de os enviarem a pregar acerca do reino dos céus. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que lá em Lucas, capítulo 9, verso 1, e Lucas, capítulo 10, está dizendo que Jesus, o próprio Jesus, delegou a autoridade para os seus discípulos. Então, precisa se apropriar. Vocês entenderam o que eu estou trazendo como autoridade em Cristo? É uma vida de retidão. É
uma vida de transformação, é uma vida de viver na palavra. Não tem nada aqui de místico. Só que é difícil. É difícil você negar a carne, é muito difícil. É muito difícil você não ceder aos caprichos do mundo. Então, assim, o que é mais importante, quando ele te dá autoridade, lá, não precisa abrir não, tá, irmão? Vou ler por aqui para ser rápido. Marcos 16, 15 e 18, diz assim: e disse-lhes, ide a todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se você tem autoridade, unção, e você entende o seu propósito, é ide todo mundo e pregai o evangelho. Ah, mas eu tenho que ir lá para a África? Não, no ônibus, no caminho, na fila do banco, na fila do mercado. Tem palavra para dar, tem autoridade para dar. Pode encostar na pessoa, vou fazer uma oração aqui rapidinho, em nome de Jesus, liberta essa mulher em nome de Jesus. E abre uma porta de igreja para ela ir, ponto. Não precisa saber o que vai acontecer com ela, pegar cartão, telefone, não. Um semeia, outro rega, outro colhe. E é assim, vai fazendo a obra. Sabe, é assim que a gente vai vivendo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aqui é a autoridade que Jesus deu à igreja. E de forma individual, só se apropria da autoridade quem crê. Porque se você não crê, está com todo mundo, menos com você. Ai, todo mundo ganhou, menos eu. Não, foi para todo mundo. Só que a gente precisa se apropriar. Lembra que eu falei da manga? Ela vai ficar lá no carro, porque eu não fui buscar, preciso buscar, materializar. Jesus esclarece que essa autoridade é destinada a todo aquele que crê. Essa autoridade é uma patente no mundo espiritual. É uma patente. E o diabo, ele sabe quando você tem autoridade. Ele sabe. Ele sabe. Mas ele vai tentar, né? Onde o evangelho é pregado, aquele que crê recebe patente espiritual, chamada autoridade espiritual. Significa que pode ser que a pessoa que creu nem saiba, ainda que foi ativada no mundo espiritual e agora ela possui uma patente, mas o diabo já sabe. Digamos que o que eu estou falando aqui, você já sabe, você já crê, amém. Digamos que o que eu estou falando aqui, você, caramba, ela está falando uma coisa, eu tenho autoridade na minha casa, eu tenho autoridade sobre os meus filhos, eu tenho autoridade sobre principados e potestades. Por quê? Porque Deus disse, Jesus disse que Ele iria para o Pai e desceria o mesmo dele, o Espírito Santo que habita em mim, e essa autoridade estaria em mim. Eu crio. Nossa, ela está falando uma coisa que faz sentido, que está lá na Bíblia. Eu crio. Eu nem sei que eu já tenho essa patente, mas você tem. Então, assim, se apropria com entendimento, com racionalidade. Quando fizer, faça com entendimento. Igual eu falei lá no começo, pega a passagem, pega o livro da Bíblia que tem a ver com você, da sua vivência, leia ele todinho e fala assim, na tua palavra está falando aqui, ó, que Jó perdeu tudo, perdi também. Mas eu tenho autoridade no mundo espiritual e tudo que foi tirado o Senhor vai devolver. Não como eu quero, mas muito mais, porque o Senhor disse na tua palavra. Isso é autoridade no mundo espiritual, gente. Eu acho que a igreja ela precisa se nutrir disso, porque não é nada psicodélico, não é nada assim, tem que cair, tem que sapatear, não é nada disso. É bom, acontece o mover, mas é muito mais por princípio e por palavra que Deus muda cativeiro, liberta vidas, transforma, do que por esse monte de coisa. Às vezes a gente vai ver, né, um movimento, se você fala assim, amanhã é o quê? Vou rodar na frente do meu patrão? Vou rodar na frente do meu filho? Vou rodar? Não vai rodar, não vai adiantar nada, vai rodar, tá maluca. Tudo bem que é maluco para o mundo, né? É são para Deus, mas você tem que ir com ousadia, com intrepidez, com autoridade e pegar o que é seu. Se o seu filho está nas drogas, pega ele na autoridade que é no nome de Jesus. Seu marido está saindo, está bagunçando, no nome de Jesus, a minha casa é sua. No nome de Jesus. E você precisa se apropriar dessa palavra. Senhor, está escasso. Senhor, tua palavra diz, meu Deus, que não vai faltar azeite, que não vai faltar farinha. É palavra, eu estou trazendo palavra. Todas são pregadas aqui. O que eu estou fazendo é trazer a memória do Senhor para a igreja, para vocês, assim, ensinando o que Deus está me passando, porque eu tenho vivido isso.
E é muito bom quando você precisa voltar e botar o joelho no chão e falar assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez até aqui, pode fazer muito mais. Aleluia. Olha, Hebreus 10, 12, 13. Mas havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos, estabelecendo os seus pés. Em momento algum, ele falou que não haveria guerra. Pelo contrário, lembra? Lá no começo, desde os dias de João até hoje, o reino dos céus é tomado à força. E aí eu vou dizer aqui, fechei a palavra que Deus me deu. Quando eu fui passar essa imagem para o irmão, que ele me perguntou: Alessandro, você vai pregar sobre o quê? Eu falei: bota aí autoridade espiritual, porque a igreja está precisando de autoridade espiritual. Eu tinha começado esse plano de estudo na Bíblia, tem os planos, vocês já viram? Plano de devocional. Foi o primeiro dia, eu peguei essa imagem, assim, eu amo esse leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nessas cadeias. E eu olhei assim, eu falei: irmão, tem esse negócio. Eu printei a tela e mandei, ele conseguiu o negócio inteiro. Falei: autoridade espiritual, a igreja está num tempo que ela precisa. E sabe qual que era o estudo de hoje? Eu só quero dizer para vocês que como Deus fala e confirma. Eu mandei, aí eu fui abrir o estudo, o devocional, falava assim, ó, Esther 4:4, quem sabe se não foi para esse tempo, né? Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha, né? Sabe o que Esther fez? É conversa para outra pregação. Esther orou por um povo. Esther se colocou na brecha. Esther foi capacitada com a autoridade de Deus para resgatar um povo. Essa chave está na mão da igreja. E eu fecho o que Deus me deu até aqui. Sei que Ele tem muito para fazer. Muito para fazer. Sei mesmo. Mas de forma didática eu quis trazer como o Senhor me passou. Então eu entrego aqui. Agradeço a oportunidade. Passei da hora, né? Mas assim, eu creio que Deus tem muita coisa para fazer nessa igreja. Hoje eu sei que Deus preparou a dedo, porque Ele vai fazer e vocês vão contar. E quando pastor Ricardo, pastora Neuza, pastora Cristiane, pastor Edivaldo, pastor Adilson convidar para trazer uma palavra, não diga que não vai trazer. Vem aqui e fala o que Deus quer falar. Amém? Eu trouxe um óleo aqui ungido que a Fran trouxe lá de Israel e me deu. Aí eu vou pedir para a pastora Neuza, pastora Cristiane, quem quiser receber um toquezinho desse óleo, essa unção, essa autoridade, enquanto eles estiverem adorando aqui, fiquem à vontade, tá? Glória a Deus, aleluia. Gente, recebam pela fé essa unção aí. Se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da sua mesa sempre eu comerei e me fartarei no
obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Glórias a Deus. Antes de nós darmos o encerramento do culto, quero louvar a Deus pela vida da presbítera Alessandra, a quem Deus tem usado para falar conosco, que foi uma noite tremenda, nos chamando a responsabilidade de vivermos a palavra. No domingo também foi pregado aqui pelo nosso querido pastor Ricardo, falando sobre que nós temos que ser obedientes, temos que viver segundo a palavra, e depois que Deus agir na nossa vida tremendamente, não ficarmos soberbos, continuarmos humildes, porque quem faz é Ele, não somos nós. E nessa igreja eu fico bastante feliz porque tem sido pregada a palavra genuína do Senhor, e Deus tem agido aqui no nosso meio. Somos felizes por isso. Antes de orar e dar a bênção, quero voltar a avisar, né? Nós estamos programados para ir fazer nossa excursão no dia 13, mas a gente precisa de número de pessoas. A gente ainda não tem o valor exato, porque eu fiz contato com algumas empresas de ônibus, mas hoje eu liguei para um monte e não consegui falar. Um só me deu uma resposta, mas tem valores ainda a ser definido. A gente entende que aproximadamente vai ficar em torno de 100 a 120 reais por pessoa, já incluindo o ônibus, a entrada, o almoço, porque a gente vai passar um dia junto, amém? Glórias a Deus. E aí a gente quer, pelo menos, porque para nós confirmarmos lá, a gente tem que dar um número, uma estimativa de pessoas. Existem muitas pessoas que já falaram, demonstraram que estão interessadas, mas a gente não sabe exatamente quantos, para a gente poder programar a nossa ida. Então, eu gostaria de que quem está aqui essa noite, quem está ouvindo em casa e tem interesse em participar, dia 13 de dezembro, uma excursão da igreja na Terra Santa aqui em Japuíba. Tem algumas imagens nos grupos aí circulando. Vai ser um dia para que nós possamos exercitar a nossa intimidade, estarmos juntos no lugar que representa a passagem de Jesus, manter aquelas imagens que representam todas as dificuldades pelas quais havia a cruz ali retratada. Vai ser um tempo de crescimento para a igreja, e nós crescemos como irmãos também, amém? Glórias a Deus. Então, quem tiver interessado, converse conosco para a gente ter uma estimativa para confirmarmos lá. É necessário que a gente ligue para confirmar que o dia 13 é reservado para nós, mas é preciso que nós saibamos quantas pessoas estão interessadas em participar dessa cruzada de fé conosco, amém? Vamos orar? É mesmo, estou avisando das coisas lá do dia 13 de dezembro, esqueci de avisar que sexta-feira agora tem vigília. Glórias a Deus. Nós estamos entendendo que vai ser um tempo de Deus responder às nossas orações, amém? Nós temos orado por 40 dias e coincidentemente termina na sexta-feira, e depois de nós terminarmos a nossa cruzada, que não é o fim, nós vamos continuar orando, talvez com outras estratégias, não sei ainda o que Deus vai botar no coração do pastor. No meu coração já botou aí que de repente uma semana por mês a gente fazia cruzada, não sei o que Deus vai falar, mas vai ter resposta de Deus, amém?
E que se nós oramos, nós clamamos, nós colocamos nosso joelho no chão, a gente quer ouvir a resposta de quem? De Deus. E certamente Ele vai bradar aqui na sexta-feira. Convido os irmãos para estarem aqui. Tragam seus amigos, seus vizinhos, aqueles que precisam ouvir algo da parte de Deus para estar conosco aqui, que vai ser certamente uma noite abençoada. Mais alguma coisa, pastor Ricardo? Alguma coisa, pastora Neuza? Então, consagre na sexta, né? Venha orar na sexta-feira, de 19 às 20 horas, né? Vamos orar aqui. Aí quem já estiver disponível, vem, ora. Depois a gente vai ter aqui uma conversa, um coffee break, alguma coisa. E aí a gente já engata na vigília. Quem sabe a pessoa, quase todo mundo que vem para a vigília vem para orar. Aí vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos estar aqui. Eu vou ficar feliz, né? Porque a responsabilidade é minha. Vou estar no último dia de oração. Glórias a Deus. Que os irmãos venham orar comigo aqui, com a igreja, em nome de Jesus. Poderoso eterno Pai, Deus maravilhoso, Deus da nossa salvação, aqui estamos mais uma vez gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concede, pela Sua infinita misericórdia, de entrarmos na Sua casa, na Sua presença, para ouvir a Tua palavra, que tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós somos gratos a Ti que aqui temos ouvido o Senhor falar diretamente no nosso coração sobre aquilo que o Senhor quer que nós façamos em Teu nome. Nós somos gratos a Ti porque aqui tem sido pregado o Evangelho que leva para Cristo. Nós temos ouvido palavras que nos edificam, nos purificam e nos aptam a andar na Sua presença e fazer a Tua vontade, ser Jesus para as outras pessoas. Muito obrigado por mais uma noite maravilhosa na Tua presença. Aliás, todas as noites, todos os dias, todos os minutos na Sua presença são maravilhosos. Mesmo que a tempestade venha, mesmo que as coisas não estejam de acordo com o que nós imaginamos, mas na Sua presença todas as coisas são maravilhosas para nós, porque o Senhor é que sabe o que é melhor para mim e para os meus irmãos. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? E que o grande amor de Deus, que as doces consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqueles que amam, que aguardam em obediência à palavra, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tenham todos uma boa noite na presença do Senhor Jesus.